Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, sou autor do livro Manual de Prática de Direito Imobiliário e estamos nesse primeiro momento aqui para conversar a respeito dos primeiros passos do uso capião, como que funciona. Então vamos lá, para compreender melhor esse instituto tão importante, antigo lá do direito romano, mas ainda muito utilizado na prática, nós precisamos lembrar algumas situações importantes, teóricas, mas importantes. Nós temos atualmente com o novo CPC duas modalidades de uso capião. Duas modalidades no que diz respeito aos procedimentos. O primeiro procedimento é o judicial, quando eu busco o poder judiciário, a tutela judicial, para que consiga ter êxito numa ação declaratória. O segundo procedimento é o extrajudicial, ou seja, fora do fórum. Eu vou utilizar os serviços do cartório, tabelião de notas e também o registro de imóveis. Então nós temos aí dois procedimentos de fato para usufruir do uso capião. Quando eu falo de tipos, nós temos, segundo a doutrina, a jurisprudência, mais de 30 tipos de uso capião. Para concurso público, no dia a dia, na graduação, normalmente nós temos acesso aí a 5, 6 modalidades. As mais conhecidas, especial, urbana, especial, rural. Também o uso capião coletiva, previsto no Estatuto da Cidade. Outra modalidade muito conhecida, a ordinária, também muito conhecida. A próxima modalidade muito conhecida e muito utilizada também, a extraordinária. São as modalidades mais utilizadas no Brasil. Inclusive aquela modalidade de uso capião de direito de família, familiar, dominical ou de meação, que é o uso capião para punir quem abandona o companheiro ou a companheira. É o uso capião de direito de família. Engraçado que até na psicologia nós temos o conceito de uso capião, que é o uso capião chamado sentimental, quando o marido ou a esposa domina o outro, né, tem posse do outro. Então é interessante, o conceito de uso capião não é utilizado só no mundo jurídico, mas também em outros ramos também. Quando eu falo de uso capião, quais são os primeiros passos? Vale a pena lembrar que eu preciso ter a posse para cumprir um requisito. Essa posse pode ser de 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas eu tenho que ter a posse. O segundo passo seria ter essa posse com a alma de dono, poderia até ser o primeiro passo, né? Entra no imóvel já com a alma de dono, já entra com a vontade, com o desejo de ser proprietário. Essa posse, no decorrer de 5, 10 ou 15 anos, com a alma de dono, que é o animus domini, também tem que ocorrer de forma mansa e pacífica. Ou seja, diante dessa situação, você tem os 3 requisitos para pleitear no judiciário ou via requerimento no cartório o uso capião. Nós temos então, o primeiro requisito, a posse, 5, 10, 15 anos. O segundo requisito, que essa posse seja com alma de dono, chamada de animus domini. Você tem que ter alma de dono, todo mundo te enxergar como dono. E o terceiro requisito, que essa posse seja mansa e pacífica, ou seja, no decorrer dessa posse, 5, 10 ou 15 anos, ninguém questionou, ninguém reclamou, ninguém buscou tirar você dali. Importante lembrar que cabe o uso capião para bens móveis e imóveis, então é perfeitamente possível fazer uso capião de um carro, de uma moto, acontece muito no Brasil. E é importante lembrar que o uso capião também tem a ver com o princípio da função social da propriedade, quando feito utilizando meios, né, fundamentos do uso capião de bens imóveis. Então, interessante também. Quando falo de uso capião, quais são as provas? No Brasil, no Código de Processo Civil, nós temos 2 provas. As provas orais e as provas documentais. As provas orais eu tenho testemunhas, depoimento pessoal do autor ou dos autores. Do outro lado, as provas documentais, as documentais em sentido estrito, tudo que é papel, conta de consumo, tudo que seja palpável, conta de IPTU, multa condominial, multa ambiental, boletim de ocorrência, recibos, nota fiscal, tudo isso é prova. Documental em sentido estrito. Posso ainda usar a ata notarial, que virou prova a partir do novo CPC, e posso usar ainda a perícia, né? E quando eu falo dos capião judicial, tem que ter perícia, hein? Perícia também, um laudo pericial, a própria inspeção judicial no juiz. Ou seja, na prática, numa ação de uso capião, eu posso utilizar todos os meios de prova, segundo a teoria das provas orais e provas documentais. Bacana, né? Então, os primeiros passos é você enxergar essa situação que eu te falei aqui. Uma situação de posse, uma situação de animus domini, alma de dono, a vontade de ser dono,
enxergar também essa posse de forma mansa e pacífica, e depois, no segundo passo, ir atrás dos documentos, verificar se o melhor é usar o uso campeão judicial, o extrajudicial, e também escolher a tese. Nós temos mais de 30 teses, então escolher a melhor tese que se enquadra ao caso concreto, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.